Boa noite, professor. Tudo bem? O Rodrigo aqui, coordenador. Tá, tá me ouvindo? Tá sem áudio. Fala, Rodrigo. Boa noite, cara. Tudo bom? Beleza? Eu consegui botar para gravar aqui. Eu vou estar online aqui, então não tem problema não. Ah, show de Pode dar bola. Show prosseguimento. de bola. Ok? Valeu, Rodrigo. Obrigadão aí, cara. Te mandei uma Falou, vou ficar aqui no mensagem aí, fluxo. Rodrigo. Não sei se chegou a ver. Eu vi aqui já. Estou tomando providência já. Beleza. Valeu, querido. Obrigado, hein? Então, pessoal, iniciando aí a aula de hoje, né? Primeiramente, boa noite para quem está entrando agora. Meu nome é Iago. A aula hoje é de geografia, né? Conforme combinado, hoje a gente vai tentar analisar um pouquinho mais sobre o sistema econômico na qual nós estamos inseridos, beleza? E aí, nas próximas aulas ou em outros momentos, a gente vai analisar também outras possibilidades de sistemas econômicos, tá bom? Mas, sobretudo, vamos estudar aquele que hoje é predominante no mundo que a gente vive, certo? Então, o que que seria, galera? Muitas das vezes a gente escuta falar, às vezes no jornal, né? Às vezes na internet, você é capitalista, você é socialista, mas muitas das vezes a gente não consegue ver um embasamento na qual vão sendo destoados essa adjetivação, né? Então, a ideia aqui hoje é a gente tentar debruçar um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Então, galera, primeiro, né? O que que seria aí o capitalismo? Já comentei com vocês que é um sistema econômico, né? Mas além disso, é um outro sistema social na qual ele vai se basear na propriedade privada em relação aos meios de produção. Como assim meios de produção? Quando a gente está falando em meio de produção, galera, a gente está falando de capacidade produtiva, né? Então, a gente está falando aí sobre as indústrias, sobre as fábricas, né? Sobre, enfim, hectares e hectares, né? A gente vai ver que ao longo da história o capitalismo vai se remodelando, mas inicialmente o capitalismo surge aonde, pessoal? Surge em qual momento? E aí a gente vai ver isso aqui também na aula de hoje, tá? Então, para além de ser um sistema econômico e social baseado aí na propriedade privada, né, na qual vai se apropriar, se estabelecer, né, vai criar raízes, né, a partir dos meios de produção, a partir do lucro, né, e a partir da troca, da relação entre salário e força de trabalho. Show? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, a gente vai ver também, galera, que o sistema na qual nós estamos inseridos, né, e de alguma forma ou de outra fazemos parte, ajudamos a construir, é um sistema social baseado aí no reconhecimento dos direitos do indivíduo, né? Então, a gente vai ter a sobreposição do indivíduo, do eu, em relação ao nós, tá? E aí, galera, outros elementos que vão nortear esse sistema é a relação do direito à propriedade, tá? Quando a gente fala de direito à propriedade, a gente está falando de propriedade privada. Show? O que você não entendeu, Ana? Fala aí pra gente. Vamos compartilhar sua dúvida, que pode ser ou a minha dúvida também, porque vira e mexe o professor tem dúvida, mas sobretudo a dúvida aí dos alunos, né? Compartilha sua dúvida aí com a gente, Ana.
a primeira parte. Então, Ana, o que tu precisa ter em mente é que o capitalismo é um sistema econômico. Sabe, o funcionamento de um sistema, de uma configuração, né? Então, acho que o Natan também. Tá travando para todo mundo, pessoal, ou só para o Natan? Quem fez a pergunta? Que eu não consigo identificar o nome aqui, é uma pergunta interessante, a gente já pode partir dela. Eu. Eu quem? Vamos lá, galera, mais dinâmica aí para a gente não perder muito tempo da aula. Rodolfo. Beleza, Rodolfo. Pergunta do Rodolfo é o seguinte, galera. O Brasil é capitalista? Eu acho que vocês conseguem ter a capacidade de responder ao final da aula. Então, para um país ser capitalista ou não, nós vamos ter critérios, elementos que vão basear a situação econômica desse país, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, Rodolfo, segura essa tua dúvida e no final você tenta me responder ela. Pode ser? Beleza. Então vamos lá, galera. Já falei para vocês que é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada, já falei com vocês sobre a força de trabalho, já falei com vocês sobre a sobreposição do indivíduo ao nós, né? E por fim, aqui a gente vai ver que é um sistema socioeconômico onde possuem propriedade privada dos meios de produção, como máquinas, matéria-prima, instalações, enfim, sua distribuição e produção das riquezas vão ser regidas pelo mercado, tá bom? Na qual os preços vão ser determinados pelo livre jogo da oferta e da procura, beleza? Então, o que vai controlar os preços, né, os valores dos produtos no mercado, ou os valores do petróleo, ou das commodities, né? Alguém aí sabe o que é commodity, pessoal? Para quem não sabe, commodity está relacionada àquilo que é basicamente matéria-prima, né? Aquele item básico. Então, o que seria uma commodity? O ferro, da maneira que ele é extraída do solo, né? Em sua maneira de condição de matéria-prima, ele vai ser uma commodity. O petróleo, assim que ele é explorado, né? Ele é uma commodity, certo? A soja, o milho, enfim, isso são commodities, beleza? Aquilo que está em seu estado de matéria-prima, podemos dizer assim. Isso aí, Natan, excelente. Ferro, carvão. Samuel falou aqui para gente de bruto, isso aí. E aí, galera, esse é um tema, pessoal, que vocês precisam se atentar, beleza? Porque vira e mexe aí, os concursos cobram, né? As situações econômicas mundo afora. E às vezes a galera pode achar que isso é interpretativo, né? Não, galera, é objetivo, certo? Vamos ter elementos, vamos ter pilares aí que vai basear como esse sistema está funcionando em determinada sociedade, beleza? E aqui, quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de quais características? Primeiro, a estrutura da propriedade privada. Não existe capitalismo sem propriedade privada, tá? Então, quando a gente está falando em propriedade privada, a gente está falando naquilo que está relacionado, vamos dizer assim, na superestrutura, né? O que seria superestrutura? Na parte... vamos tentar olhar um pouquinho mais para além do superficial, tá bom? Então, tipo uma análise, quando a gente faz uma análise assim do planeta Terra, que a gente vê aquelas camadas da Terra, a camada interna, a camada externa, vamos tentar ter um pouquinho dessa análise,
tá? Então, aí, quais são as características? Os bens e os meios de produção, né? A relação de trabalho, ou seja, o que é protagonista nesse sistema em relação ao modo, aos costumes de trabalho? O trabalho assalariado, né? Então, por muitos anos aí a gente teve uma perspectiva de trabalho escravo, né? A gente já teve uma perspectiva de superexploração do trabalho, né? Na época lá do início da Revolução Industrial, beleza? Qual é o objetivo? É constantemente a obtenção do lucro, tá? Então, por isso que às vezes a gente fica sem entender, caraca, por que estão desmatando tudo, cara? Será que a galera não tem consciência? Não, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Obter lucro. Todo mundo tá indo, pessoal, até aqui? Então, dá um outro exemplo aí para vocês. Situação da pandemia. Muito se questionava aqui no Brasil, tem que parar, não tem que parar, enfim, em outros lugares do mundo também. E a gente viu que boa parte do mundo ainda com a pandemia, óbvio que naquele primeiro momento teve aquele choque, né, de o que está acontecendo. Mas no segundo momento, boa parte do mundo começou a voltar à sua rotina, voltar à sua normalidade, né? E por quê? Porque se a gente não voltasse à normalidade, se a produção não continuasse, ia gerar uma crise mundial ainda maior na qual nós estamos vivendo, né? Então, por isso, galera, a situação de normalidade foi adotada em vários lugares do mundo, não foi só aqui no Brasil. Foi no Brasil, foi no Reino Unido, foi nos Estados Unidos. É óbvio que tinha aquela segurança de redução de danos, né? O que seria redução de danos? Usar máscara, enfim. Beleza, galera? Então a gente vai ver que constantemente o objetivo do sistema na qual nós estamos inseridos é a obtenção de lucro, mesmo que isso puxe algumas situações, né? Ou mesmo que alguém possa perder com isso, enfim. E aí, galera, quais são os meios de troca, né? O principal meio de troca no capitalismo é qual? Aqui está falando, mas eu tenho certeza que vocês já sabem. Isso aqui tá dado, hein? O dinheiro, pessoal. O dinheiro, galera. Quem respondeu aí foi Emanuel, mas o Natan. Isso aí. Dinheiro, pessoal. O dinheiro ele vai ser o parâmetro de troca no sistema na qual a gente vive, tá? Então, muitas das vezes, o dinheiro vai revelar, né, para a gente determinado valor em relação a alguns produtos, certo? Então, a gente vai ver que a chegada do dinheiro facilitou o comércio, beleza? E é óbvio que vão existir outros meios de troca aí, né? Cheque, cartão de crédito. A gente vai vendo uma evolução, daqui a pouco a gente não vai ver mais o dinheiro em espécie, a gente vai ver essa tal da moeda digital, né? Um futuro muito próximo da gente, aí, acredito que 15 anos no máximo, as moedas vão começar a desaparecer em passos lentos, né? Porque também não pode sumir de uma hora para outra. Beleza? Então, aí, um dos meios de troca hoje muito utilizado. Deixa eu ver aqui, pessoal, tô olhando o chat, porque vai surgindo algumas perguntas. É isso aí, Josué, em relação ao trabalho assalariado, é isso mesmo. A Rosa aí ajudando a gente, ó. Alguém pediu lá em cima, isso aí, pessoal, excelente.
Essa dinâmica que a gente tem que criar aqui na aula. Alguém perguntou lá em cima, professor, quais são as características? Eu não consegui visualizar a pergunta porque eu estou aqui, né? E aí alguém respondeu lá, ó, características do capitalismo: direito à propriedade privada, liberdade econômica, acumulação de riqueza, trabalho assalariado, existência de diversas classes sociais. Muito bom, Rosa. Se eu fosse teu professor na escola, para mim, tu já tava, pô, com notão, mano. Não ia pensar nem duas vezes. Galera, e quais. Vamos continuar aí revendo, né, algumas das características em relação ao funcionamento da economia, né? Então, como é que vai funcionar a economia no capitalismo? Então, a gente vai ver que os agentes econômicos, né, fazem investimentos e seguiam pela lei de oferta e procura, beleza? Que vai funcionar da seguinte maneira: quanto maior a oferta do que a procura, os preços vão tender a cair, certo? E se houver mais procura do que oferta, os preços tendem a subir. Essa vai ser a essência do capitalismo, beleza? Essa vai ser a essência do que a gente chama de economia de mercado, certo? Eu quero que vocês, pessoal, coloquem aí no chat exemplos dessa situação que vocês já presenciaram. Eu tenho um aqui de cabeça, hein? Quero que vocês citem aí exemplos de procura. Josué, eu pedi para vocês citarem alguns exemplos sobre se houver mais oferta do que procura, os preços tendem a cair, né? E se houver mais procura do que oferta, os preços vão tender a subir. Daí eu quero que vocês me citem exemplos sobre isso. Já tenho dois aqui, hein? Vamos ver quem cita um exemplo bom aí. Vamos lá. Pode citar para qualquer situação, tanto para procura mais do que oferta ou oferta mais do que procura. Então, Rômulo, mais ou menos, tá? Nem tanto o preço do arroz. Hum, ainda não, pessoal. A galera tá falando aí. Muito bom, Ito. Exatamente, Ito. Isso aí, estamos pegando exemplos concretos, né? Então, galera, esses outros elementos que o pessoal está colocando aí, né? Picanha, óleo, azeite, enfim, tem relação com o mercado de uma maneira geral, tá? Mas não vai ser a partir disso, em relação a procura e oferta e procura, na qual vai justificar o aumento do preço, né, nos produtos do mercado, beleza? Isso a gente pode ser um assunto para outra aula, mas vocês estão quase lá. O Emanuel citou uma outra aqui, ó. O Emanuel falou assim: o preço da comida durante a greve dos caminhoneiros. Aqui sim é uma situação que vai ter relação direta com a situação de procura e oferta e procura. Então, galera, eu vou trazer aqui duas situações para vocês. Uma, o Emanuel já colocou aí, né? O preço da comida durante a greve dos caminhoneiros, certo? A outra vai ser o seguinte: vocês lembram como aumentou o preço do álcool em gel durante a pandemia? Alguém lembra disso?
Assim que começou a pandemia, uma procura danada nos mercados atrás de álcool, porque podia acabar, enfim, o país não tinha uma grande produção de álcool em gel, aquilo ali estava prestes a acabar, porque estava todo mundo procurando, porque se tornou um item quase que básico de sobrevivência, né? E fez com que os preços disparassem, beleza? Então lembra que eu comentei com vocês aqui em cima, ó, o único objetivo é a obtenção do lucro, não importando quem vai perder ou quem vai ganhar com isso, certo? Então, a maior preocupação ali era no lucro, não era sobre a garantia de quem ia ter ou não álcool em gel. Certo, pessoal? Até aqui? Então, vamos continuar avançando. Tem outro exemplo aqui, pessoal. A guerra na Ucrânia, que está acontecendo nesse momento. A Ucrânia é uma grande exportadora, e aí, pessoal, vai chegar até o óleo, né, por exemplo. A Ucrânia é uma grande exportadora de soja. Excelente, Esmeralda, estava por fora. Exato, exato, César. A Ucrânia é uma grande exportadora e produtora de soja, né, para o mundo afora, tanto soja quanto fertilizante, beleza? E uma das coisas que influenciaram no aumento, né, do preço aí a gente pode falar, por exemplo, do óleo, a gente pode falar também do azeite, né, com esse exemplo que a Esmeralda trouxe, enfim. Uma das situações que a gente viu acontecer foi a disparada do quê? Do óleo, né, no mercado. Ou, enfim, os produtos que são derivados aí da soja. Por quê? Porque um dos principais países que era produtor e exportador de soja começou a ter uma barreira, né? A Rússia, durante muito tempo, começou a impedir que essa soja fosse escoada do país, então eles pararam de vender. Bom, na medida que eles pararam de vender, o que aconteceu? Diminuiu o quê? A oferta, né? E na medida que a gente tem mais procura do que oferta, o preço tende a subir, certo? Então, por isso que a gente vê aí, enfim, diversos alimentos que são derivados da soja aumentando constantemente o valor, beleza? Uma das situações também, pessoal, vai ser a sociedade, né, dividida em classes sociais, tá? E quando a gente fala em sociedade divididas em classes sociais, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, é que a divisão em classe não começa nesse sistema na qual a gente vive, beleza? O sistema na qual a gente vive se aproveitou de tal realidade que já se tinha no mundo. Então, pô, na época lá colonial existia rei e existia escravo, né? Existia o senhor e existia o plebeu, a plebe, né? Então, assim, nem sempre, né? Nem sempre não. Isso não começa no capitalismo. Isso vem de antes, essa divisão em classe. Tranquilo até aqui, galera? Então, essa divisão em classes vai ser algo que esse sistema só vai dar continuidade, né? Então, se antes a gente tinha o rei, o escravo, se a gente tinha o senhor de engenho e a plebe, enfim, a gente vai ver que, na realidade, isso já se tinha e deu continuidade na perspectiva de patrão e trabalhador, certo? Então, historicamente, por isso que a história também é uma disciplina muito importante, né, como recurso metodológico, historicamente a gente vai ver que existe uma perspectiva de divisão de classe há anos e anos e anos. Pessoal, vamos só ter atenção aí na conversa, tá? Então, o que a economia requer? Do que a economia precisa, né, para ela girar? Primeiro, do capital humano,
que seria o capital humano? A sua manifestação de trabalho, inteligência, mas também de cultura e organização, né? Precisa do capital financeiro. O que seria o capital financeiro? É o dinheiro, a bufunfa, money, farpela, chame como vocês quiserem, beleza? Eu só conheço essas três formas aí de manifestar. Din-din é bom, mano. Quem falou din-din tá de parabéns, din-din é muito bom. Investimentos e instrumentos monetários, certo? Aí o Rafa fala pra gente Pix, cada vez mais, né? A gente vai ter também, pessoal, o capital manufaturado. O que seria o capital manufaturado? Fala sobre a infraestrutura. O que seria isso? As máquinas, as ferramentas, as fábricas, todos aqueles produtos que advêm de uma tecnologia. Beleza? Aí, Josué, bufunfa eu já falei, ó. Falei bufunfa, farpela e dinheiro. Capital natural, o que seria, galera? É aquele capital que vai ser constituído a partir dos recursos, né? Do sistema vivo. No caso aí também a possibilidade de serviço, né, sobre ecossistema. Beleza? Então vamos lá, galera. Em relação ao desenvolvimento, né, as etapas que esse sistema foi avançando. Então, pessoal, a gente vai ver primeiro, tá? Existem elementos que fazem parte do capitalismo, mas que esses elementos por si só não vão conseguir responder que vai ser por causa dele que o capitalismo existe. Um exemplo, comércio. O comércio só existe a partir do capitalismo, a partir do século XVI? Será que não se fazia comércio antes? Beleza? Então vamos ficar atento que o capitalismo não é a relação de comércio, o capitalismo não é só a relação de propriedade privada, o capitalismo não é só a relação de desigualdade social ou divisão em classe, enfim. Não precisem se apegar a isso, eu quero que vocês atentem no conjunto. Por isso, o sistema, certo? São vários elementos que vão fazer essa roda girar. Tranquilo? Então a gente vai ver, galera, que o capitalismo ele começa na transição entre o feudalismo, né? Ele vai iniciar com a queda do feudalismo até iniciar o capitalismo, beleza? Aonde ele começa a se desenvolver? Na parte ocidental da Europa, mais na parte ocidental, mais rápido, né, em relação do que a parte central e oriental. Beleza? Então a gente vai acompanhar, galera, que o capitalismo ele foi evoluindo gradativamente, tá? E aí, para o capitalismo chegar no estado que ele está hoje, ele foi passando por algumas transformações. Então, quais delas? Primeiro, o capitalismo comercial. Aí a gente vai poder abordar aquela etapa aí também das navegações, a importância das navegações, do descobrimento, certo? O segundo, o capitalismo industrial, né? Aquela perspectiva de produção, de máquina, de indústria, fábrica, enfim. A gente vai ter a perspectiva do capitalismo financeiro na terceira etapa. Tá dando para entender, galera? Beleza. Se tiver confuso, enfim, se eu não estiver sendo claro para vocês, vocês avisem e a gente tenta resolver.
certo? Então, a gente vai ter como terceira etapa o capitalismo financeiro e como a quarta etapa o capitalismo informacional. Então, vamos lá. A gente já citou o exemplo do capitalismo comercial, né, relacionado às navegações, às trocas, enfim, a prioridade de explorar ouro, explorar, enfim, diversas matérias-primas com capacidade de valor, né? A gente já citou aqui a perspectiva do capitalismo industrial, né, em relação etc. A gente vai ter a terceira etapa do capitalismo financeiro, na qual o exemplo vai ser os bancos e o surgimento das multinacionais, né? E a gente vai ter, por fim, na qual nós estamos inseridos hoje, que é o capitalismo informacional, tá? Quero que vocês guardem isso para vocês e daqui a pouco a gente tenta resolver. Só que antes de mais nada, galera, se a gente não conseguir terminar a aula hoje, a gente continua essa aula depois, porque essa aula é muito importante, tá? Quero que vocês entendam o seguinte: o capitalismo começou de uma hora para outra. O que aconteceu? Pode falar, Romulo. Romulo não, Rodolfo, desculpa. Não tenho certeza já, cara. Não sei se é Romulo ou Rodolfo, perdão. Mas pode falar. Austrália e Estados Unidos é da mesma região. Fica no Ocidente, beleza? Fazem parte aí da América do Norte. Então, Natan, beleza. Era justamente isso que eu precisava. Como é que o capitalismo surge, galera? A gente tinha uma perspectiva dos impérios, né? Então a gente tinha aquela estrutura durante muito tempo, né? Nas sociedades aí, sobretudo da Europa, aquela perspectiva de império, na qual a gente vai denominar como aqui, ó, feudalismo. O que era o feudalismo? Sabe esses filmes que a gente vê que tem castelo, rainha, princesa, do nada aparece um cavalo, enfim, sabe qual é? Essa, esse é o período do feudalismo. Beleza? Todo mundo até aqui? Isso aí. Então, exatamente, ô Vinícius. Feudalismo é um império? É quase que isso. Não seria exatamente um império, mas seria uma estrutura de organização. Tá? O império era quem comandava. O feudalismo era o sistema. Beleza? Isso aí, Rosa. Tipo esses filmes de realeza. Show? Então, a gente tinha essa estrutura na sociedade. Rei, rainha, né? A igreja como poder aí moderador, né? A gente tinha princesa, a gente tinha a galera que ficava mais no andar mais abaixo ali, né? E aí a gente vai ter o quê? Os senhores de engenho, né? O nobre, o clero, enfim. Existe toda uma estrutura. É isso aí, o Rian. Rian ou Ryan, não sei, desculpa. Mas, enfim, é exatamente isso aí. O feudalismo é uma organização social e econômica. O império era quem comandava essa organização. Então, durante muito tempo, o que a gente tinha? Por que existia o castelo? Né? Por que existia o rei e a rainha? Durante muito tempo, pessoal, a gente teve um período, sobretudo aí depois do primeiro milênio, né? A gente tinha uma perspectiva de organizar a sociedade. Por quê? Porque existiam bastante situações que causavam conflitos na sociedade. E qual eram essas situações? Enfim, você precisa ter quase que uma defesa, sabe? Então, quando eu estou falando de defesa, eu estou falando objetivamente do castelo. Por que existiu o castelo? Porque do lado de fora do castelo existia aquilo que a gente vai denominar como
barbaridade. Já ouviu falar esse termo, barbaridade? Alguém já ouviu? Então fiquem atentos aí que a aula de geografia também é cultura, pô. Esqueça. Ó. Então, se vocês já ouviram falar em barbaridade, o que é barbaridade? Caraca, aconteceu uma situação bárbara, que barbaridade, mataram alguém. A barbaridade, pessoal, vai vir dos bárbaros, né? Os bárbaros eram os sujeitos que se degladiavam entre si e que causavam diversos alvoroços fora daquele domínio feudal. Beleza? Então, isso precisa ficar claro aí para vocês. Então, existia o feudalismo, né, em algumas sociedades, na qual tinha um castelo e tal, e do lado de fora existia as barbaridades em diversos lugares. Então, por isso que a gente tinha literalmente um castelo, que era uma perspectiva de proteção, né? Então, para além... Muito bom, olha. Muito bom mesmo. Pô, me pegou desprevenido até. É, caraca, muito bom mesmo. É isso aí, o Samuel, uma espécie de forte que serviu o quê? Para uma defesa. Não só para uma defesa em relação aos bárbaros, mas uma defesa, sobretudo, também em relação aos outros impérios, porque se disputava, né, capacidade de exploração, capacidade, enfim. Então, galera, o que começou a acontecer? Qual foi a relação que começou a dar fim ao feudalismo? O feudalismo fazia boa parte da sua cultura de plantação acontecia dentro do feudo, certo? Só que, pô, se você fica fazendo comércio só entre você mesmo, no caso, vamos supor, pegar um exemplo de uma família. Isso aí, Samuel, os vikings, um exemplo. Pegar o exemplo de uma família. Se uma família faz comércio, faz troca só entre ela, não existe muita perspectiva de avanço financeiro, né? Porque não vai ter como crescer. A relação de poder, a relação da moeda vai estar concentrada somente ali, e ali, enfim, vai ficar naquilo ali mesmo. Então, boa parte daquilo que era produzido, né, dentro da perspectiva feudal, dentro dos castelos, enfim, boa parte daquilo que era produzido ficava ali. Mas chegou no momento que eles perceberam que precisava comercializar, né, com outros feudos, enfim. Por exemplo, mercado da Índia, a galera começou a procurar novos postos comerciais, enfim. Então começaram a perceber a necessidade do comércio, tá? E quando a gente fala da necessidade do comércio, é que, galera, o capitalismo ele não começa de uma forma pacífica. O capitalismo ele começa a partir de uma situação na qual a gente vai chamar de revolução burguesa, beleza? Na verdade, quem eram os burgueses? Que hoje a gente tem uma outra interpretação. Se a gente falar em burguês, se a gente falar em burguês atualmente, a galera vai associar assim, pô, a galera ricaça, né? A galera que tem muito dinheiro. O Samuel citou até um termo aí mais pejorativo. O César fala de comerciante. É isso aí. Hoje a gente vai analisar por essa perspectiva, porque já é a perspectiva que nós incorporamos, certo? Mas quando o capitalismo vai começar, na verdade, eram os burgos, né? O que são os burgos? Certo? Eram os burgueses que eram responsáveis pelos comércios na época. Então, pessoal, os burgueses começaram a perceber que tinha uma necessidade de realizar comércio entre um feudo e outro. E a partir do momento que eles começaram a perceber essa necessidade comercial, certo? Eles começaram a procurar novas possibilidades de organização social. Isso tudo aconteceu por causa de um advento tecnológico. Às vezes a gente pensa em tecnologia e vai pensar como celular, computador. Não. O advento tecnológico é aquilo que é novo, que está surgindo. Então, qual foi o advento tecnológico que possibilitou
os burgueses, né, se sobressaírem nessa época. Porque percebam, existia a galera do império, né? Pensa num triângulo. Existia a galera do império, aqui no topo. Abaixo da galera do império existia a plebe, né? Os senhores, depois vinham os burgueses, beleza? Então os burgueses eles não eram muito relevantes. Eles eram tipo que, sei lá, um comerciante de bairro, enfim, essa era a perspectiva do burguês na época. Mas qual foi o advento tecnológico que possibilitou os burgueses se sobressaírem frente à sua sociedade na época? A rotação de cultura. O que é rotação de cultura? Vamos pensar em 3 lotes de terra. Antigamente, existia uma perspectiva de plantar no mesmo lote. Eu não sei se vocês sabem, na medida que a gente planta no mesmo lote, né, existe uma tendência de empobrecimento do solo. Então, galera, o solo acaba se desgastando muito e acaba não produzindo da mesma forma que ele produzia lá no início. Só que com o passar dos anos, a galera percebeu o quê? Bom, se a gente faz uma plantação no solo, quando acabar essa plantação, a gente vem para outra, né? Assim que essa outra acabar, a gente vem para outra. E quando essa outra acabar, a gente volta lá para o início. Beleza? Deu para entender a rotação de cultura? Certo. Então, a partir da perspectiva, né, que eles descobrem esse advento tecnológico, que é a rotação de cultura, o que isso possibilita? A produção, né? E quando existe essa perspectiva de produção, é porque na perspectiva antes da perspectiva comercial, era uma perspectiva que a gente pode chamar de subsistência, produção de subsistência. Então, as pessoas produziam para aquilo que elas necessitavam. Então, pô, preciso de 1 quilo de tomate, eu não preciso plantar 4. Eu nem sabia plantar 4, pô. Então, beleza, galera? Então, foi a partir dessa perspectiva que os burgueses começaram a se sobressair nessa sociedade, né? Então, a partir da rotação de cultura e a partir do capitalismo comercial, eles começaram a perceber que tinha a possibilidade de fazer troca de um lado para o outro. E na medida que eles começam a fazer troca de um lado para o outro, eles começam a enriquecer de uma maneira acelerada, certo? E na medida que eles mais vão enriquecendo, mais poder eles vão acumulando. Até que chega um dia, não sei se vocês já viram o filme Cidade de Deus, né? Um filme bastante conhecido, que o cara fala assim, irmão, o dono não é mais tu não, o dono sou eu. Quem vai mandar aqui agora sou eu. Foi tipo isso que o burguês falou na época pro rei. Falou, cara, esquece, pô. Mete o pé daqui que quem manda sou eu tô com dinheiro, eu tô com a farpela. Golpe de Estado, é isso aí, Nathan. Não só um golpe, podemos chamar de golpe de Estado, mas, sobretudo, o termo mais correto, a gente vai chamar aí de revolução burguesa. É justamente o momento que os burgueses tomam a frente aí de quem mandava na sociedade na época. Show? Então, isso precisa ficar muito claro para vocês, galera. O sistema não começa do nada, existe um motivo, existe um porquê, e, sobretudo, pô, se esse sistema dura, né, até hoje, se ele começa lá no século XVI e dura até hoje, é porque alguma fundamentação ele tem, né? Alguma coisa ele consegue se manter, consegue ter uma estrutura. Então, o capitalismo comercial aí do século XVI ao século XVIII, o capitalismo industrial do século XIX até 1914. 1914 é o quê, galera? Exatamente. Primeira Guerra. E aí, a terceira fase é o capitalismo financeiro, certo? E, por fim, o capitalismo informacional. Então, aqui eu quero que vocês se atentem ao seguinte:
relacionado aí ao capitalismo comercial, a gente tinha qual característica? A expansão colonial, a colônia de exploração, a colônia de povoamento, isso tudo é que vocês já estudaram. No capitalismo industrial, o que, que a gente tinha? O imperialismo europeu, ó, o início foi a expansão colonial, certo? Depois que a gente expandiu, que a gente fez várias colônias, o que, que a gente fez? A gente levou os impérios até essas colônias. Show? Então a gente vai ter aqui, ó, durante o capitalismo industrial, as referências, o imperialismo, sobretudo o imperialismo europeu, né? E o Congresso de Berlim. O que, que vai ser o Congresso de Berlim? Vai ser a divisão do continente africano referente aos impérios que mandavam no mundo na época. Então, por exemplo, a Inglaterra mandava em uma parte da África, né? Acho que vocês já ouviram falar nesse sentido. A África do Sul, por exemplo, foi um país que durante anos e anos e anos foi colonizado pela Inglaterra, né? Ou se a gente pegar aí, não sei, a Nigéria ou Nigéria, enfim, vários países que hoje fazem ali parte da África foram colonizados pelas potências europeias. França, Inglaterra, né? Algumas ficaram numa posição de destaque em relação a esse imperialismo, né? Portugal, que vai colonizar Angola, enfim. E outros países não ficaram como fazendo parte dessa divisão da África, certo? E aí eu já comentei com vocês sobre isso. Acaba logo menos, tá, César? A gente começou um pouquinho mais tarde hoje, então a gente vai até um pouquinho mais tarde. Tudo bem? Acaba daqui a pouquinho. Exatamente, tipo no Brasil. E aí, no capitalismo financeiro, o que, que a gente vai ter? Vai ser. Que data é essa aqui, galera? 1945. Exatamente, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, na qual boa parte dela se estabeleceu dentro do continente europeu, ou seja, se a guerra aconteceu muito na África, mas também muito na Europa, tá, galera? Mas a guerra que aconteceu muito na Europa devastou quase que a Europa por inteiro. Então, pô, o, aquela perspectiva, né, de tipo, vamos expandir, né, o nosso império, aquela perspectiva acabou cedendo. Por quê? Porque eles não tinham mais como pensar em expandir se o próprio território estava completamente desgastado, né? Várias cidades arruinadas, abaixo de ruína mesmo, de escombro. Então, qual foi a lógica? Pô, vamos pensar primeiro aqui no nosso território e depois a gente pensa o que a gente faz com o restante do mundo. Até aqui, show? Então, vai ser a partir de 1945, ou seja, quase que 50 anos atrás, 70 anos atrás, né? Que a gente vai ver, começar a ver um processo de descolonização no mundo. Ou seja, várias desses países, né, que durante anos e anos e anos foram colonizados, na África, na América, enfim, ou em outros lugares do mundo, começaram a operar por um processo de descolonização. E aí, quando a gente fala em descolonização, a gente fala também em neocolonialismo ou neoimperialismo. O neo, galera, esse neo aqui é sempre relacionado ao novo, beleza? Então, existem novas maneiras de fazer colônias, certo? Até aqui todo mundo? Show. Galera, eu vou fazer o seguinte. Já são 8h35 agora. E aí eu queria analisar isso aqui com vocês, esses próximos slides, ó. Deixa
tipo, capitalismo comercial, industrial, financeiro, informacional, eu queria abordar ponto por ponto. Por quê? Quando esse conteúdo cai em prova, muitas das vezes, o que, que as bancas fazem? Elas vão selecionar alguma das etapas do capitalismo. Então, de acordo com o capitalismo comercial, ou de acordo com o capitalismo que durou do século XVI ao século XVIII, né? A partir do capitalismo industrial, né? Então, isso aqui vocês precisam ter claro. Eu quero que vocês acertem essa questão na prova. Sobretudo porque faz parte da realidade. Boa parte dos conteúdos que a gente está vendo aqui, vocês já viram em outras disciplinas. Beleza? Então, esse conteúdo aqui, capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional, a gente vai analisar tópico por tópico. E se eu começar isso agora, eu não vou conseguir terminar em 5 minutos. Tranquilo, galera? Então, vamos fazer o seguinte combinado? A gente faz o seguinte. Na próxima aula, eu quero que vocês me lembrem, por gentileza. A gente começa a partir desse slide aqui, ó. Beleza? Combinado, pessoal? Pô, fico lisonjeado, Cláudio, por essa mensagem, cara. Muito obrigado você pela atenção. Vocês são generosos demais, porque isso. Então, galera, bom final de semana para vocês, boa noite. Fiquem bem, fiquem com Deus, aproveitem aí o final de semana. E na próxima aula a gente retoma o conteúdo. Show de bola? Então vamos só tentar estabelecer aquele combinado, né? Temos dois. O primeiro que a gente vai começar a aula a partir do slide 7, né? E o segundo é que a gente inicia aí na sala 7h30, a gente espera até 7h35 e a partir das 7h35 a gente inicia a aula.